Boa noite, pessoal. Sejam Boa super noite. bem-vindos e bem-vindas ao nosso Laboratório de Transformação Ágil. Estou super animada aqui para a gente poder compartilhar conhecimento e conversar um pouquinho a respeito da transformação ágil aplicada à área de RH. Eu sou Carla Mendes, para quem não me conhece, tem alguns rostinhos aí que nós já se falamos em alguns momentos, mas tem rostinhos novos e tem alguns que eu não estou vendo rostinho. Então, para quem não me conhece, eu sou Carla Mendes, eu sou Agile Coach, eu ajudo a implementar agilidade a nível de times e a nível de organização também, de Business Agility. E o meu propósito é conseguir ajudar os profissionais de RH a se transformarem aí em experts da agilidade para conseguir levar, disseminar esse conhecimento, essa humanização aí nas organizações. Assim como eu levo, eu quero formar mais multiplicadores aí agora desse novo mindset, tá? O Laboratório de Transformação Ágil, hoje, a gente vai falar bastante sobre essa jornada, vamos falar sobre as principais etapas da jornada de transformação e como, né, que o RH pode estar aí se reinventando. E antes de eu começar a compartilhar com vocês essa jornada, eu queria contar um pouquinho da onde que surgiu essa ideia, né, de montar esse People Agility aí, essa transformação para a área de pessoas. Para quem já conhece a minha trajetória, sabe que eu vim da área de tecnologia, que eu vim da área de gestão de projetos, mas eu sempre tive o meu coração, assim, sempre foi humanas. Meu sonho era ter feito psicologia quando eu fiz a faculdade, não tinha dinheiro no tempo, fiz administração, da administração fui cair aí no mundo da tecnologia, de gestão de projetos, e eu acabei me apaixonando por esse mundo, pela inovação, pelos projetos de tecnologia, mas eu nunca abandonei a questão de humanas. Sempre gostei de estudar sobre comportamento humano, sempre fui buscando, né, novas formações ali na área de coach, na área de desenvolvimento humano, e acabou que quando eu decidi realmente trabalhar com agilidade, acabou que eu comecei a identificar uma dor, um gap aí nas organizações por onde eu passava. Quando eu ia falar em implementar o Scrum, né, assim como o Rafael estava conversando aí com vocês, e o Kanban, o Scrum, eu comecei a perceber assim, cara, não é só processos e ferramentas que faz esse negócio funcionar. Porque se a gente vai lá, geralmente quem me procurava eram os gestores de tecnologia para o time, né? Carla, vem aqui, ó, meu time está precisando ser mais produtivo, eu estou com uma dificuldade aqui de engajamento, de gestão visual aqui do trabalho, de priorização, o cliente está reclamando, né, da entrega, não está vendo valor nos projetos. Então, geralmente vinham várias dores relacionadas a esses processos. E o gestor sempre vinha com esse ponto de vista, né? Achando assim, a cara vai vir aqui, vai ensinar o time a rodar o Scrum, vai implementar o Kanban e o time vai funcionar. Mas quando eu começava a trabalhar os princípios, os valores da agilidade, eu começava sempre a esbarrar em como que o líder dava um feedback, como que o colaborador estava sendo avaliado, como que estava acontecendo o processo de contratação, como que estava sendo o desenho da jornada de carreira dos profissionais, porque tudo isso tinha a ver com os problemas que eu acabava identificando lá dentro dos times. Então, eu comecei a ampliar a minha visão, comecei a falar assim, isso não é só processos, né? Por mais que a empresa contrate processos, eu estou mexendo em cultura. E os problemas, no final das contas, podia implementar o processo bonitinho, do jeito que fosse, os problemas não acabavam, porque tinha que ter uma mudança de mindset, uma mudança de cultura. E foi aí onde eu comecei a ir trazendo esses conceitos dos frameworks, que eu trabalhava com os times de tecnologia, para dentro da área de RH. E comecei a observar uma outra dor que o RH também tinha. O RH, muitas vezes, vinha e falava assim, cara, eu estou precisando de treinamento, estou precisando de ferramentas mais atuais, mais simples, que me ajude a simplificar os meus processos. Porque quando a gente olhava os processos de RH tradicional, para você implementar um plano de cargos e salários, um plano de gestão de carreira,
É muito complexo, né? É gigantesco, demorava meses para você conseguir rodar todo aquele processo e começar a colher aqueles benefícios. E quando eu comecei a atender essas empresas que eram mais ligadas à transformação digital, startups, não tem-se esse tempo mais, né? As empresas falam, cara, estou sem o processo, eu estou tendo prejuízo, estou perdendo talentos na minha equipe, estou precisando treinar, capacitar, e agora? O que eu faço? Então, foi dessa dor que eu falei, não, a gente tem que começar a adaptar os processos da agilidade e trazer agilidade junto com a área de pessoas. Eu não gosto nem de falar RH, porque eu acho que as pessoas não são só recursos, né? A gente tem que começar a ir mudando também esse pensamento, começar a olhar as pessoas realmente como parceiros do negócio. Como Clara, pessoas... não é hora de beber água, não. Deixa isso lá. Opa, tem alguém com o áudio ligado. Hora de beber água, já tá boa, você não precisa mais estar bebendo água essa hora, não. Pode tirar fralda. Eu falei 3 vezes para você não me preocupar. Gente, quem está com o áudio ligado aí, se quiser desativar. Foi. Dores do home office, né? Tá com a criança em casa e assistindo a aula tudo ao mesmo tempo. Então, com esse momento, né, de você começar a pensar nessa questão, como que eu faço o RH, como eu ajudo o RH a estar atento às mudanças que estão acontecendo nesse nosso novo contexto e ajuda a simplificar esses processos e a trazendo esse mindset. E aí foi onde eu fui montando passo a passo esse escopo que hoje se formou o People Agility, que eu vou mostrar essa jornada de transformação aqui para vocês dentro do nosso laboratório. E quando eu comecei a implementar isso, foi muito legal, porque eu comecei a ver resultados. Comecei a ver que a gente consegue realmente aumentar o nível de transparência dentro da organização. Comecei a ver que os colaboradores, quando eles participavam de uma empresa que adotava esse novo modelo, eles começavam a ficar mais alinhados com a cultura da empresa. A gente implementando o processo dentro da área de recrutamento e seleção, a gente via que a experiência do candidato era muito melhor em um RH ágil comparado com o RH tradicional. Então, foram vindo vários benefícios, isso foi me motivando a querer realmente expandir isso e querer contaminar aí mais profissionais dessa área para conseguir implementar a agilidade também, tá? Então, hoje, eu conto mais ou menos com uma formação de 300 profissionais dentro desse conceito de RH ágil. Antes da pandemia, esse laboratório, ele era feito muito nas aulas práticas, né, presenciais, e era muito feito com metodologias ativas, mão na massa, e o meu grande desafio aí foi quando veio a pandemia, remodelar esse laboratório para dentro do modelo digital, para estar conseguindo fornecer ainda assim uma experiência bacana para que as pessoas conseguissem aprender essas ferramentas de uma forma prática. Então, foi só para contextualizar um pouquinho para vocês da ideia, e agora eu vou compartilhar minha tela aqui e vou apresentar um pouquinho para vocês a nossa jornada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pessoal, fiquem bem à vontade, vocês podem mandar aqui no chat, ou quem quiser abrir o microfone e perguntar e interagir, vai ser um bate-papo mesmo, tá bom? Quem está chegando aí, sejam bem-vindos, gente, boa noite. Já chegaram, pegaram o bonde andando já. Vou compartilhar aqui, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Sim, sim. Sim. Uhum. Então, a gente vai falar um pouquinho agora da nossa grande jornada, tá? Então, primeira coisa, né? Queremos implementar a tal da agilidade na minha área de RH. Carla, por onde que eu começo esse negócio? Qual que seria o nosso primeiro step dessa nossa jornada? Primeiro de tudo, eu diria para vocês que a gente precisa trabalhar o mindset ágil dentro da área de RH. Então, não adianta nada a gente começar a trazer um monte de processos, de novas ferramentas, de novos modelos de gestão, se o profissional de RH, se a área de RH em si não entender o que realmente é essa tal dessa agilidade, né? E isso parece simples, mas hoje, gente, tem muitos profissionais, tem até empresas que falam que são ágeis, mas no final das contas elas não são ágeis, porque elas implementam os processos, as ferramentas, mas elas não conseguem adotar a cultura de agilidade. Então, quando a gente fala de agilidade, eu estou falando muito mais de uma nova habilidade, do novo mindset, de novos comportamentos, do que necessariamente só de processos e ferramentas. Carla, se você está falando de novos comportamentos, de novos processos,
com base em quais princípios, né, que a agilidade funciona. Então, eu gosto muito desse desenho que eu trouxe aqui para vocês, que a gente chama da agilidade moderna, e ele é baseado em 4 principais valores. Então, a gente tem um dos primeiros valores aqui, que a gente precisa tornar as pessoas sensacionais. Como que eu faço, né? A cada momento, seguir esse valor. Como que eu torno as pessoas sensacionais dentro da minha organização? Como que o RH consegue garantir que ele está dando oportunidades para o colaborador ser sensacional, com um bom desenho de jornada de carreira? Como que o RH consegue garantir que ele está dando oportunidade para o candidato que ele está contratando, né, se destacar, se sentir sensacional? Então, a gente tem esse mindset a todo momento. Em todas as interações que a gente vai fazer com a equipe, sempre está pensando em priorizar essa questão das pessoas, né, da humanização dentro das nossas relações. Então, a gente prioriza muito mais a interação entre pessoas do que apenas processos e ferramentas. Então eu sou um RH lá que eu tenho aquele plano de avaliação de competências que, sei lá, tem 50 páginas para o líder responder, que acontece de 6 em 6 meses, que tem todo um monte de regra. E o profissional ele só vai ser sensacional se ele conseguir passar por todo esse crivo. Será que faz sentido para dentro do momento que nós estamos vivendo hoje? Será que eu, quanto RH, não estou priorizando muito mais esse processo e essa ferramenta do que a interação propriamente dita do líder com o colaborador, do seu colaborador com os colegas dentro da equipe? De que forma que eu garanto que todas essas partes estejam interagindo, tendo feedbacks constantes, e não necessariamente me atentar só a ficar presa a um processo gigantesco, burocrático, que muitas vezes não traz transparência nem para o líder e nem para o colaborador ali que está sendo avaliado. Então, esse é uma provocação que a gente sempre faz. Qualquer processo que você for fazer, você está conseguindo atender com esse valor, né? Pensando na pessoa, no profissional, como ele vai se tornar um profissional melhor, mais desenvolvido, como que você vai priorizar mais a interação do que necessariamente os processos. Segundo valor, a gente fala sobre entrega contínua de valor. Então, dentro da agilidade dos times, né, que trabalham dentro do modelo ágil, a gente fala muito daquele conceito das sprints, de você ter entrega. O que é uma sprint? A sprint veio do mundo dos esportes aí, né? Quando um corredor ele corre um tiro curto e muito rápido, a gente chama isso de uma sprint. Então, dentro do Scrum, a gente fala também da sprint, né? A entrega de uma sprint, geralmente ela dura 2 semanas, é um tiro curto e rápido, porém que vai gerar um resultado ali para o nosso cliente. Carla, como que eu trago essa visão dessa entrega contínua de valor dentro da área de RH? De diversas formas. Você vai entregar um treinamento que, sei lá, vai demorar 6 meses para você construir um programa. De que forma que você fatia esse programa em pequenas partes e você vai colhendo esses feedbacks, essa interação, vai entregando pouquinho a pouquinho esse valor? O colaborador, novamente, né, o plano de carreira ali do colaborador, avaliação de desempenho. Acontece só uma vez por ano que ele vai conseguir ser avaliado e receber lá a gratificação dele. Será que a gente não pode fatiar isso? Será que isso não pode ser contínuo? Será que ele não pode ir pegando essas recompensas pouco a pouco, conforme ele vai mostrando o resultado? Então, essa é a provocação para a gente, é trabalhar com esse conceito do mínimo produto viável. O que pode ser o meu mínimo produto viável dentro da área de RH, do qual eu já consiga testar os meus processos, do qual eu já consiga validar o meu conceito, a minha ideia, e colher feedbacks e colher algum tipo de interação e experiência ali desse meu processo. Terceiro princípio que a gente fala que é muito importante mesmo para o RH, faça da segurança um pré-requisito. Então, o que é fazer da segurança um pré-requisito para dentro da área de humanas? É a gente proporcionar um ambiente psicologicamente seguro para o profissional. O que é o tal do psicologicamente seguro? Será que o ambiente que você fornece hoje para o teu colaborador permite que ele se sinta seguro para experimentar algo novo? Ele se sente confortável hoje para testar algo e se dá erro, né? Se falhar, ele conseguir
olhar para aquilo e tirar um aprendizado, e você, quanto RH, também está ajudando o líder a se desenvolver, a criar esse mindset para que esse colaborador não seja punido, penalizado, como muitas vezes nós, aqui, provavelmente, dessa sala, fomos quando cometemos, né, no passado, aí, algum tipo de erro no trabalho. Então, isso é o psicologicamente seguro. É a gente proporcionar um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para experimentar, para testar, para se conhecer, sem sentir aquele medo, né, do estar sendo vigiado, o medo de você... Vou dar um exemplo. Sabe quando você... Eu lembro que quando eu trabalhava assim, no mundo corporativo, que hoje eu não sou CLT mais, eu tenho uma empresa, mas quando eu trabalhava de CLT, eu lembro que quando, tipo, eu fiquei doente, né? E aí avisava lá o líder, ó, não vou ir trabalhar hoje porque eu fiquei doente, tal, não vou. Chegava no outro dia, eu tive líderes que eles ficavam assim, nossa, você ficou doente? E você teve tempo de pintar o cabelo, tipo, ficava procurando coisa para desconfiar se tu estava falando a verdade, ficou doente mesmo ou não. Então, isso mostra uma quebra de um princípio, né, que é o valor da confiança. Será que a gente está desenvolvendo lideranças que consigam realmente inspirar e que consigam realmente confiar e proporcionar essa segurança para os colaboradores? Então, a gente sempre reflete, né, e o RH é uma área muito importante dentro desse processo de segurança psicológica aí para os colaboradores, principalmente nesse nosso novo momento aí, onde a gente está mudando totalmente o nosso estilo de trabalho, com home office, que exigem novas habilidades, que, né, fez com que a gente teve que aprender várias coisas que a gente não fazia antes no trabalho presencial, e lidar com vários problemas diferentes, principalmente essa questão de misturar, né, a tua vida pessoal com a tua vida profissional. Então, essa questão da segurança psicológica faz-se muito importante dentro da organização. E, por último, nosso quarto valor, a gente fala sobre experimentar e aprender rápido, que tem muito a ver com essa questão da segurança psicológica, porque se eu tenho um ambiente que me proporciona me sentir confiante, eu consigo experimentar mais coisas. E quanto mais eu experimento, eu testo e eu aprendo com esses testes, eu consigo trazer mais agilidade, mais velocidade para dentro da organização. Cara, significa então que experimentar e aprender rápido, então todo mundo pode errar agora e não tem consequência nenhuma? Não, não necessariamente. A gente pode criar um ambiente novamente seguro, né? Quando a gente vai lá e estabelece quais são os processos nos quais a gente gostaria de ter novas ideias. E quais são aqueles processos nos quais a gente precisa realmente seguir um script, o que está definido, porque o risco, né, de ter um prejuízo ou de dar algum tipo de problema é muito maior. Então, a gente pode oferecer essa segurança psicológica nesse sentido também, dando clareza para as pessoas em relação àquilo que elas podem testar, inovar, e aquilo que, né, tem que realmente seguir ali um processo, porque é algo que tem já um risco, um impacto maior, tá bom? Dúvidas, pessoal, em relação aos nossos princípios, ou vocês querem comentar alguma coisa? Quem já são os RHs aí que seguem algum dos nossos 4 princípios aí da agilidade? Carla, eu queria perguntar em relação ao recrutamento em si, como que a gente aplica, se é possível aplicar o ágil no recrutamento? Sim, super! A gente vai falar do recrutamento, ele tem um step um pouco mais à frente ali na nossa jornada, tá bom? Mas é super possível. Então, esse step aqui, gente, mindset, tá? Esse daqui a gente fala muito do mindset, né? Confiança versus desconfiança, estabilidade versus adaptabilidade versus estabilidade. O que é o tal da adaptabilidade versus estabilidade? Nós temos que trabalhar isso no mindset dos colaboradores. Hoje, a gente tem que ser flexível, a gente tem que se adaptar a novos contextos. A gente não tem mais a tal da estabilidade, da segurança, por mais que, né, a gente trabalhe, sei lá, 5 anos numa empresa. Ainda assim, os processos vão mudar, o estilo de trabalho vai mudar, as habilidades vão mudar. Então, as pessoas vão precisar mudar de área, muitas vezes, mudar de papel, mudar de projeto. E isso demanda treinar e desenvolver essa questão da adaptabilidade. Jornada de experiência do colaborador, a gente vai falar muito dentro da jornada de transformação ágil do RH, começar a olhar o colaborador e o candidato como um cliente e não mais, né, apenas como
como colaborador, você tem que olhar ele e falar assim, não, ele é meu cliente, se ele é meu cliente, como que eu torno a experiência dele mais agradável? Como que eu gero cada vez mais valor para esse meu cliente? O cliente do RH não é só o diretor da empresa, não é só a empresa. Esses são os stakeholders da área de gestão de pessoas. Quem é realmente o cliente dessa área são os profissionais e são os candidatos aí a se tornarem profissionais da empresa, tá? Vamos falar bastante de motivação extrínseca versus motivação intrínseca, como que a gente desenvolve, né, as pessoas por propósito, por valores, mais do que apenas por bônus, por metas. E a gente fala muito também da questão da ambição versus a obrigação. Como que a gente instiga as pessoas a serem mais ambiciosas e olharem para e ter essa vontade de crescer, de entregar mais, pela ambição do que só, não, agora eu vou ter que fazer tal PDI, né, tal item do meu PDI ali, porque o líder, porque o gestor tá me obrigando, e não, eu quero fazer porque isso faz parte da minha jornada, né, fazer com que o colaborador se torne realmente dono dessa jornada de carreira. Aí, gente, dentro de cada um dos nossos pilares de transformação ágil, a gente sempre fala sobre quais são os desafios, né? Eu trouxe aqui um desenho para a gente entender quais são os grandes desafios na implementação na mudança desse mindset. Será que é tão simples assim eu fazer esse departamento, permitir que a agilidade organizacional aconteça? Não é tão simples, a gente tem algumas crenças e valores, né, é o principal. A empresa é cheia de crenças e valores baseado num outro modelo de gestão, baseado no como ela vem criando essas experiências aí nos colaboradores a longas décadas. Então, agora a gente está falando de um novo comportamento, uma nova capacidade, mas como lidar com essas crenças e valores? Então, a gente tem que estar trabalhando com esse desenvolvimento. A gente fala de mudança de comportamento, a gente fala de começar de cima para baixo, que é o mais difícil. Não adianta a gente querer implementar a transformação ágil no RH sem a gente estar bem alinhado com a diretoria, com os fundadores da organização, porque a gente precisa realmente garantir que isso venha a partir de uma transformação de cultura, não só lá no time, né? A empresa inteira. Por isso que eu gosto muito do conceito do business agility, que é fazer agilidade a nível de negócio, não só a nível de time. É todo mundo pensando nesse conceito juntos. Então, se eu vou ter que fazer todo mundo pensar no conceito juntos, se eu vou ter que trabalhar sempre em valores das pessoas e da empresa em si, como fazer isso se não pelas pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, né? Não tem como. Se as pessoas que trabalham ali com as pessoas desenvolvendo não entender disso, a gente perde essa força na hora de fazer essa transformação, porque precisa-se muito de pessoas que entendam ainda muito mais de mindset, de comportamento, do que necessariamente só de processos e ferramentas, tá? E aí o nosso step 2, né? Qual que seria a nossa... Cara, fiz tudo já, treinei as pessoas, identifiquei as crenças, comecei a mudar as crenças. Qual que seria o nosso segundo step da jornada? Segundo step da jornada, a gente fala sobre design organizacional. O que é o tal do design organizacional? A gente começa a falar aqui sobre a questão de mudança de hierarquia versus a descentralização dos times. Então, a gente começa a desenhar um pouco mais como vai funcionar, né, esses times dentro desse novo conceito de agilidade. E para trabalhar isso, a gente precisa trabalhar o mindset da liderança. Por que o mindset da liderança? Porque dentro da agilidade, a gente trabalha muito com foco na autogestão, e empoderar as pessoas para que elas dominem, né, o conhecimento, dominem o propósito do seu papel, o propósito que o seu time está ali para entregar, que elas consigam ter confiança para poder estar executando e estar pensando em crescimento dentro da organização. E como fazer isso se você tem na tua empresa ainda líderes que são baseados no comando e controle, com base na desconfiança, que têm medo de delegar a atividade para o time, líderes que são muito operacionais e que não conseguem trabalhar capacitando e desenvolvendo novos profissionais, a gente fala que saiu uma pesquisa recente dizendo que as empresas que estão passando por esse processo de transformação digital estão sofrendo de uma coisa chamada apagão da liderança.
porque é um dos pontos que a gente mais esbarra quando vai fazer a transformação ágil, é se debater com lideranças que têm um mindset muito fixo, né? E tem muito essa questão do comando e controle, de não saber como realmente treinar e desenvolver uma equipe. Não saber e não querer, porque cai lá nas crenças e valores daquele profissional que veio enraizada, né, de acordo com várias empresas por onde ele passou, que ele tem aquele modelo mental que é daquele jeito e que daquele jeito funcionou, porque as grandes empresas por onde ele passou tinham um crescimento linear. E como fazer agora, onde as empresas precisam passar por um tipo de crescimento mais exponencial e que demanda novas habilidades? Então, a gente tem que trabalhar muito nessa quebra de paradigmas aí dentro da liderança, e é um papel bem importante que o RH está dominando, né, e conseguindo desenhar esses programas de transformação da liderança dentro da empresa. Então, a gente fala disso, a gente fala de equipes, do modelo de gestão das equipes, times multidisciplinares, como construir esses times, como criar um alinhamento estratégico entre, né, a camada que está vindo lá de cima, os objetivos estratégicos da empresa, até chegar lá nos objetivos operacionais para os times estarem realizando. A gente fala daí de papéis da jornada de carreira, como que a gente consegue construir esses papéis baseados realmente em valor, em responsabilidades que cada papel entrega. A gente fala de habilidades e capacidades, quais seriam as habilidades necessárias para cada um dos papéis dentro daquele time estarem aprendendo e desenvolvendo. E a gente fala do mapa de jornada de carreira baseado em valor e baseado na agilidade. Então, aqui dentro do design organizacional, o modelo que a gente trabalha de jornada de carreira é bem diferente do modelo que os RHs estão acostumados a trabalhar. Carla, como assim diferente? Né? A gente está acostumado a trabalhar com o modelo de gestão de carreira, o profissional júnior, pleno e sênior. E aí, né, no final das contas, o que quer dizer júnior, pleno e sênior em relação à entrega de resultado? Como que eu diferencio? Às vezes tem empresas que o júnior entrega muito mais valor do que o sênior. E aí? Né? E o sênior ganha muito mais do que o júnior. E o júnior muitas vezes está ficando desmotivado dentro daquela empresa, porque ele vê assim, nossa, então para eu ser um sênior e ganhar a mesma coisa que esse cara, vai levar 5 anos, porque o cara está aqui já há sei quantos anos, né? Então, já passei por várias empresas que tinham esse modelo. Essa jornada sem transparência, sem protagonismo, onde você tinha várias regras, várias burocracias que às vezes não faziam sentido nenhum em relação ao teu próprio crescimento e desenvolvimento. Então, aqui a gente traça um desenho de jornada onde o próprio colaborador é dono da sua jornada. Está na mão dele, não está mais na mão do líder, não está mais na mão do RH, e onde ele vai crescer na velocidade que ele der o ritmo. Não sou eu que vou dizer de quanto em quanto tempo que ele pode crescer. Ele pode crescer em 1 mês, de acordo com a entrega de resultado que ele apresenta e de acordo com as habilidades que ele conseguiu desenvolver dentro daquele período. Então, é um modelo que é mais humanizado, que é mais ágil, que traz muito mais o protagonismo do colaborador. Então, o design organizacional é um pilar super importante aí dentro da nossa jornada de transformação. Quem aí trabalha com algum modelo de gestão de carreira que é mais ágil aí? Alguém tem exemplos para nos trazer? Não sei se exatamente entra nesse conceito, mas na empresa que eu trabalho, na Dextra, a gente tem um plano de carreira justamente com os níveis júnior, pleno, sênior. A gente tem o comitê que vai avaliar, por exemplo, júniores a cada 5 meses, plenos a cada 6 e sêniores a cada 7 meses, se não me engano. Porém, se a pessoa se dá o máximo ali e o gestor entende que, está entregando, está fazendo acontecer, vamos colocar essa pessoa no comitê antes de dar esse prazo ali de 5, 6 ou 7 meses. Então, acho que entra um pouquinho ali, mas não sei se 100%, sabe? Porque a gente ainda tem um modelo bem estruturadinho, assim, de carreira. Sim. Legal. Ele já é um pouco mais flexível, né? Mas ele ainda tem alguns paradigmas ali que dá para ser quebrado conforme a gente aprende esse novo modelo, né? Bem legal. Pode falar quem levantou a mão aí? Carla, sou eu, a Bianca. Você me escuta? Sim, estou te escutando. Então, eu tenho uma dúvida. Esse modelo ágil,
de design de carreira, ele me traz a seguinte dúvida. Tudo bem, você tem o pleno, o júnior e o sênior. Quando você tem essas 3 divisões, você tem critérios específicos para o desenvolvimento dessas pessoas, né? Em teoria, deveria ter. Critérios específicos para o desenvolvimento, para sair de ser júnior para ser pleno e sênior, e por aí vai. Só que aí eu fico pensando, se você abre isso, os júniores hoje eles estão com sangue nos olhos, né? Eles querem, às vezes eles estão assim, eles sentam a bunda na cadeira, eles querem flexibilidade, mas eles sentam de repente e vão até as 3 horas da manhã quando eles querem aprender alguma coisa, mas talvez não tenha a maturidade de um sênior, enfim, né? Eu não sei quais são os critérios usados nesse outro tipo de design. Eu fico pensando em como isso, a médio e longo prazo, se isso não vai ter um engarrafamento de pessoas num outro tipo de nível, entendeu? Legal, ótima pergunta, porque, Bianca, essa tua dúvida do engarrafamento é uma que eu escuto muito quando eu apresento esses modelos para os RHs. Justamente porque a gente tem uma crença que é a seguinte, não dá para mim ter muito sênior na empresa, porque daí como que eu vou ter dinheiro para pagar salários altos para todo mundo da empresa? E isso é uma crença que nos limita a crescer quanto empresas. Por quê? Quando a gente trabalha nesse novo modelo, a gente trabalha em relação a impacto e não a conhecimento, né? Porque geralmente essa descrição do júnior, pleno e sênior vai estar lá uma série de conhecimentos. O júnior tem que conhecer isso no nível de profundidade, né? E vai aumentando esse nível de profundidade. A gente não valoriza mais, não que não seja importante o conhecimento, é super importante, mas a gente valoriza muito mais a prática, o comportamento e a entrega de resultado. Então, a gente olha numa camada de nível individual, nível de time, nível tático e nível empresa, company, né? Então, assim, Carla, eu sou júnior, digamos assim, eu sou júnior, né, na leitura tradicional, mas eu sou tão boa, eu sou tão dedicada naquilo que eu faço, que eu já estou ajudando outros profissionais dentro do meu time a entregar resultado. Eu entrei, sei lá, há pouco tempo, né, não tinha tido experiência, mas me dediquei aqui na empresa e entrou semana passada a Marcela e eu fui lá e, cara, ajudei a Marcela a entregar resultado, treinei, né, dentro do que eu já sabia dentro do time. Então, a Carla, a gente diria, né, claro que é um exemplo bem simplista, teria todo um descritivo de competências. A Carla, a gente diria assim, cara, ela é júnior em conhecimento, mas ela entrega resultado aqui a nível de time. Então, ela está um nível a mais do que o cara que está no individual. Às vezes, você tem um cara que ele é um sênior, mas ele é aquele sênior que ele não compartilha o conhecimento no time, ele não ajuda. Se entra uma pessoa nova no time, ele fala assim, cara, procura no Google aí, porque quando eu entrei eu tive que ter trabalho para conseguir aprender também. Ele tem aquele mindset fixo. Então, por mais que ele é sênior em conhecimento, mas em impacto organizacional, ele é nível individual, porque ele trabalha sozinho, ele não colabora, ele não ajuda o time, entendeu? Ele às vezes podia ver um erro e alertar o time, ele deixa a pessoa ali, né, ser prejudicada, porque ele tem aquele pensamento de competição mais importante do que colaboração. Então, a gente vai moldando essa cultura nessa forma como a gente avalia e entrega essa jornada para o próprio colaborador. E aí a gente muda essa crença, porque o que a gente diz? Se você tem muita gente no nível company, que é o nível maior, significa que a sua empresa é uma empresa que só tem alta performance, só tem gente boa nela. E se você é uma empresa que você só tem alta performance, cara, você faz o foguete lá, o SpaceX, você vira uma... Porque, né, as grandes empresas, elas falam isso. Elas contrate os melhores, trabalhe com os melhores, que você terá o melhor cliente, o melhor produto. Então, a gente tem que tirar essa crença, eu vou ter um engarrafamento. Não, se eu for capaz de treinar as pessoas e desenvolver as pessoas para elas atingirem o maior nível, ótimo. Quanto mais as pessoas subirem, a empresa sobe junto, né? Porque as pessoas estão trabalhando em prol da empresa. Então, tem a ver muito com essas crenças aí. Deixa eu só fazer mais uma pergunta, Carla, com relação a isso ainda. Essa questão dos cargos, enfim, passa muito, pelo que eu entendi, pela questão de você também mudar o processo de avaliação. O processo de avaliação,
acaba sendo mais ágil e tem um outro tipo de definição. Tá, entendi. E como fica isso juridicamente? Porque a gente tem aquelas coisas, aqueles juridiquês, né? O CLT do carteira de trabalho. Fica da mesma forma. A gente consegue adaptar por conta de que a gente vai manter o descritivo, né? E assim, poderíamos juridicamente manter o júnior, pleno e sênior, porque quando a gente trabalha com os níveis de impacto, a gente também vai trabalhar com aquela grade salarial conectada ao nível de impacto. Então, juridicamente não teria nenhum tipo de problema. Mas no ponto de vista de modelo de gestão, aí seria diferente, tá? E aí a gente consegue mudar. Tá, eu estou te olhando de lado que eu estou com outra tela, tá? Tranquilo. Gente, eu vou passar para frente só porque Carla, posso só... tem mais steps. Pode sim, Marcelo. Uma contribuição bem rápida, e acho que até também aproveitando para saber a tua visão, tá? Eu estou fazendo um trabalho, também sou Head de People numa empresa de tecnologia em Campinas, e a gente começou a entender um pouco mais aquele modelo do Team Set Salaries. E eu comecei, cara, Desculpa, gente. E eu comecei a fazer assim, cara, começar a olhar para os cargos de uma maneira mais... Sabe, a nomenclatura do cargo, ela ser o mais genérica possível. Então, assim, a gente está quebrando um pouco essa coisa de júnior, pleno, sênior, 1, 2, 3, 4... E a gente está começando a trabalhar algo muito mais voltado para os papéis e responsabilidades. Perfeito, perfeito. Elas energizam papéis dentro daquela posição. Então, assim, é uma liderança, cara, que ela emerge da situação, ela emerge do projeto que a pessoa tá. E aí vai meio que assim, não tô falando que vai acabar, cara, porque é muito intrínseco, né? Tem gente que quer o cargo, que quer o label do negócio. Mas tem gente, quando você dá clareza do papel, da responsabilidade, e ele digamos assim, ele vê que ele tem autonomia, é incrível, assim, e eu não acreditava, tá? Eu era aquele RH, assim, que falava, tem que ter plano de carreira. E aí quando você começa a estabelecer uma jornada, sabe? E as coisas vão casando, né, com essa coisa da autonomia, da autogestão. Então, eu acho que essa foi uma saída, assim, deixar as descrições genéricas, assim, multidisciplinares, e o próprio time estabelece. Você tem ali um valor, você tem um orçamento para poder aplicar as progressões no time. Então, o próprio time começa a se organizar para poder distribuir essa fatia, sabe? Marcele, parabéns. Olha, eu amo ouvir profissionais de RH que já vêm com essa mentalidade aí. Parabéns. Já tem gente, olha, para quem não está ainda com essa mentalidade, saibam que já tem vários profissionais, tá? Eu encontro os dois perfis, tá? Eu vou em empresas, quando eu apresento a primeira vez, eles falam assim, não, é impossível. Não, meu Deus, não dá. Porque é normal, né, gente? Carla, eu era esse RH, tá? Assim, e não faz muito tempo que eu virei a página, não. Legal. Então, porque justamente a gente, né, eu sempre digo assim, a crença, ela vem com base na experiência. Então, a gente teve aquela experiência a vida inteira vendo daquela forma, até você ver outra pessoa que foi lá e fez um negócio diferente, deu certo, tu não tem a referência ali, né? E é tudo muito novo ainda. Então, mas é bem esse caminho aí, tá, Marcela? É mais genérico, trabalhar com a energização dos papéis com propósitos, com artefatos, responsabilidades, e, né, pessoas energizam mais do que um papel, então não tem lógica a gente ter um cargo, porque a gente é igual à vida real, né? Você é mãe, você é filha, você é esposa, você é amiga, você tem vários papéis na tua vida pessoal. Na empresa não é diferente, né? E a gente tem, cada papel tem seu propósito. Você não na tua vida pessoal, você não se comporta da mesma forma que você é filha, com os mesmos comportamentos quando você é mãe, você sabe mudar e diferenciar, assim como você não é a mesma pessoa quando você é amiga, né, com a tua mãe ou com o teu esposo. Então, na empresa segue essa mesma lógica, por isso que a gente fala, quando a empresa começa a funcionar nesse novo modelo, ela se torna mais orgânica, a gente tira o mecanicismo da empresa e vai trazendo mais o lado humano, como que acontece na vida real, na biologia, né, que a gente está tratando de gente, de pessoas que são de verdade ali, a gente não está falando só de um processo, de uma máquina ali que tem que funcionar com base em regras. Então, é bem por aí mesmo. Gente, aquisição de talentos, então. Como que a gente faz uma aquisição de talentos dentro desse modelo de agilidade, tá?
Então, aqui a gente trabalha muito o recrutamento, pensem assim no search, né, na busca dos profissionais e no onboarding, tá? Também tem muito a ver com essa questão da cultura aí dentro do recrutamento e seleção. Então, dentro da agilidade, a gente fala que a busca do talento ela tem que ser muito baseada no fit cultural e nos comportamentos baseado naquela jornada que a gente criou. Por isso que eu coloquei ela depois que a gente trabalha com a jornada de experiência do colaborador, com a jornada de carreira, que eu defini, né, quais vão ser esses meus níveis de impacto dentro da empresa, eu vou pegar aquele mesmo modelo para eu ir lá para o líder, e o líder vai dizer assim para mim, Carla, legal, então aqui ó, eu estou vendo que dentro do meu time, eu estou precisando de pessoas no nível de squad, ou no nível de tribe, né, no nível tático ali, porque eu estou com muitas pessoas no meu nível individual, então se eu estou precisando trazer mais gente para o meu nível de squad, quais são as habilidades, as competências comportamentais e técnicas que eu preciso estar procurando nesse profissional? Se eu trabalhei muito bem lá na mudança de mindset, qual é o perfil que eu realmente quero de comportamento, de capacidades, como que eu consigo trazer isso para dentro da minha entrevista, da minha seleção? Vou dar um exemplo. Eu ajudo a fazer o recrutamento e seleção de uma startup, né? E aí, dentro do nosso design organizacional ali, foi trabalhado muito forte em cima dos valores da empresa, em cima da cultura. E daí a gente, até coloquei aqui para vocês um exemplo, a gente trabalha muito com o modelo de canvas de artefato da cultura. O que são artefatos? É aquilo que marca a cultura da organização. Então, nessa empresa, o que marca muito a cultura deles é a questão do mindfulness, né? Uma das fundadoras, ela foi para a Índia, então ela trouxe muito esse conceito para dentro da cultura do bem-estar, de você conseguir fazer, de você parar, né? De tempo em tempo fazer uma meditação, entre uma reunião e outra, eles meditam, então eles têm isso bem forte na cultura deles. A gente colocou isso dentro da entrevista, dentro da dinâmica. Quem disse que não pode meditar numa dinâmica de grupo? A gente faz dinâmica de grupo virtual. Mas Carla, agora no home office não dá para fazer dinâmica, tem que ser só entrevista 1 a 1. Não, dá sim. A gente faz dinâmicas, a gente utiliza técnicas de estrutura libertadoras para fazer dinâmicas super disruptivas que realmente trazem, que faz com que o candidato se conecte realmente, né, com aquela entrevista, e gente, é muito legal, assim, porque eles esquecem que eles estão sendo avaliados, a gente traz o conceito de teoria de jogos, então eles esquecem que é uma dinâmica, e eles falam mesmo da vida, falam dos sonhos, e coisas às vezes que até, né, não tem nada a ver com o papel, com o cargo que ele está se propondo, mas eles acabam compartilhando bastante coisa, e a gente traz essa questão da meditação. Por quê? Nesse momento, a gente já consegue identificar quem são as pessoas que foram mais abertas para participar da meditação? Quem foi a que se entregou mais na dinâmica? Quem foram as pessoas que, dentro do que elas compartilharam, da vida, da forma como pensam, conecta-se mais com os valores e princípios da empresa? E por essa análise, a gente consegue trazer pessoas mais aderentes à cultura para ir para os próximos steps ali da esteira do recrutamento e seleção. Então, sair fora do padrão, sabe? Tipo, só da entrevista, né, 1 a 1, só de fazer as mesmas perguntas, às vezes aquele papel do recrutador que faz perguntas desconfortáveis, ou muitas vezes umas perguntas que não tem pé nem cabeça, então a gente tem que pensar num novo modelo também, e como que a gente conecta esse modelo de seleção de acordo com a cultura da empresa. Então, isso é bem importante. E também pensar assim, se você usa empresas externas, é um grande risco, tá? Estou contratando consultorias para contratar para minha empresa. É um grande risco. Se essa consultoria não está bem aculturada dentro da tua empresa, tem grandes chances de virem pessoas bem desalinhadas aí para dentro do processo de seleção. Então, aqui a gente traz esse conceito, a gente traz a experiência do candidato, como que a gente usa o design thinking para a gente desenhar uma jornada de experiência para o candidato, identificando o momento que ele tem mais tensão, identificando de que forma que a gente torna a experiência dele mais otimizada, mais agradável, uma experiência que realmente ele saia da empresa, os nossos candidatos dessa empresa,
Juro para vocês, gente. Eles têm candidato que chora, tem candidato que, mesmo que eles são reprovados, eles depois querem marcar reunião para agradecer, porque eles acharam que o processo de seleção ajudou no desenvolvimento deles. E o que a gente está fazendo quando causa essa boa impressão? A gente está criando a marca empregadora, né? Um candidato que veio para a tua dinâmica e ele sai surpreendido, é um candidato que ele vai falar bem da tua empresa para várias outras empresas, e tu está aumentando o potencial da tua marca empregadora. Mas adianta aumentar o potencial da marca empregadora só na primeira impressão da dinâmica de grupo, da seleção? Não, porque se ele chegar no onboard e for uma tragédia, isso acaba acontecendo muito, né? A pessoa chega no primeiro dia, não tem máquina, não tem acesso, não tem líder para dar um apoio, o colega que está ali, que não está do lado mais, que agora está digital, ninguém recebe, ninguém faz uma interação ali com a pessoa para saber como que a pessoa está se sentindo. Qual é a impressão que ela fica? Uma impressão negativa, uma impressão assim, nossa, essa empresa, né, tá desalinhada. Então, a gente fala muito aqui dentro dessa etapa do quanto que o onboarding, desde o primeiro dia até o último dia de experiência desse colaborador, ele tem que ser sensacional, né? Ele tem que, realmente, você tem que criar uma experiência que encante ele para que ele realmente saia ali e seja um contribuidor da tua marca empregadora. O que mais que eu ia falar para vocês aqui do recrutamento? Deixa eu lembrar. Vamos ver aqui nossa estratégia. Gaps que a gente tem na implementação do recrutamento ágil. Gente, tempo para dedicação no onboard é uma crença, né, que a empresa, que os líderes têm. Mas não tenho tempo para me dedicar para o onboard, e acaba negligenciando muitas vezes essa etapa. Então, a gente tem que trabalhar muito nisso para a gente fazer algo organizado, usando técnicas aí de alinhamento síncronos e assíncronos para dentro desse nosso momento de trabalho remoto. Colaboradores, outro grande vilão, colaboradores atuais não aderentes à cultura. É um dos grandes problemas que a gente tem. Você traz uma pessoa super aculturada, super dentro do perfil que você quer. Isso também eu passei de experiência no cliente. A gente teve que começar a fazer uma limpa na empresa, depois que a gente fez todo o trabalho de cultura, todo esse trabalho de estruturar o recrutamento e seleção para começar a trazer as pessoas com mais fit cultural. O que a gente teve que fazer? Mapear um monte de gente que estava para poder também fazer uma limpa na casa realmente, porque senão o que acontece? Eu, Carla, fui contratada, e aí eu vim super no fit cultural, mas eu chego lá e a Rejane, ela não tem nada a ver com a cultura da empresa, né? E ela está ali já há um tempo. O que isso diz para mim? Cara, a cultura, na verdade, é só o quadrinho na parede, não se prega, não se faz o que se prega, né? Então, a gente tem que ter esse grande cuidado aí também. E recrutadores com um mindset fixo, né, que não conseguem ver o candidato como um cliente. Então, eu sempre digo, o candidato, ele é o nosso grande cliente. Não sei, devem ter pessoas aqui de empresas de tecnologia, vocês sabem o grande desafio que está sendo a gente selecionar profissionais de tecnologia, né, gente? A gente está sofrendo também um apagão aí de mão de obra qualificada, e isso está muito ruim, né, porque os devs, eles estão nessa postura também de, eu faço o que eu quero agora, porque eu sou desejado por todas as empresas, então, se não está bom aqui, eu vou para outra, então a gente está sofrendo bastante, e aí traz ainda mais essa necessidade do quanto que eu tenho que ser diferente, do quanto que eu tenho que ter uma cultura que permita a pessoa crescer, se desenvolver, que seja agradável, porque é isso que vai me diferenciar, né? Talvez ele vai lá e vai falar, não, vou aceitar a proposta dessa empresa porque é um local onde vou ter mais qualidade de vida, as pessoas estão olhando mais para isso também, não só a remuneração de salário, né? Mas também todo o salário que está intangível ali por trás. Então, é um trabalho bem legal de fazer, que dá um resultado bem bacana já, essa parte do recrutamento e seleção. Dentro de cada jornada, a gente sempre tem as ferramentas, tá, gente? Depois eu vou explicar no final um pouquinho de como que aconteceria isso aqui dentro da nossa formação. Beleza, falamos de recrutamento e seleção, vamos para o nosso penúltimo estágio da nossa jornada, que é o estágio de aprendizagem e desenvolvimento. O que é o estágio de aprendizagem e desenvolvimento?
Não sei vocês, mas eu tenho que aprender uma coisa nova, eu acho que é pouco, né? Às vezes eu aprendo 3, 4 coisas novas num dia, e toda hora você tem que aprender e desaprender, né? Tem coisas que você fala assim, nossa, mudou tanto que isso aqui que eu sabia, cara, vou ter que jogar fora, melhor nem tentar usar mais, jogo fora e aprendo de novo, porque vai ser mais fácil. Então, a gente está nesse processo. O mundo, né, a mudança, está fazendo com que a gente tenha que acelerar mais também a nossa capacidade de aprendizagem. E como que eu, quanto empresa, quanto RH, consigo criar um ambiente onde eu fomente esse aprendizado? A gente tem várias crenças em relação ao aprendizado também, né? Quais são as crenças? O nosso vale da morte aqui nesse pilar. Crença que aprender é igual a obrigação, né? As pessoas foram muito... foram muito, sei lá, penalizadas na escola, né? Aquela coisa chata, desgastante do aprendizado. Então, as pessoas têm ainda aquela coisa, nossa, vai ser chato, fazer um curso, meu Deus, vai ser sofrido. Então, a gente tem que saber construir experiências onde a gente tire um pouquinho essa coisa do que é chato, vai ser difícil de aprender. Segundo ponto, que é bem difícil, eu guardo o aprendizado para mim e não compartilho. Conhecimento é igual a poder. Tem muita gente ainda que tem esse mindset, né? De que eu aprendo aqui, mas eu não preciso compartilhar para ninguém. O meu papel é ser aluno, não é ser professor. Eu não sou professor, quem quer aprender que se vire, né? Tem gente na empresa que tem esse pensamento. E aí, como que eu mudo isso? Porque a gente fala muito de redes de aprendizado. Não adianta mais a empresa achar que ela vai conseguir contratar todos os treinamentos que são importantes para o time, na velocidade com que tem que acontecer aquele conhecimento. Se ficar só para o RH cuidar do desenvolvimento das pessoas, através da formação convencional, a gente não vai conseguir, né, a agilidade que a gente precisa, porque toda hora acontecem coisas novas para a gente aprender. Então, a gente precisa ter uma rede colaborativa, uma rede onde os profissionais se tornem protagonistas do aprendizado e do compartilhamento do conhecimento, né? Então, tem que tirar esse mindset fixo de que eu só sou aluno e que eu não compartilho. E postura reativa no momento do aprendizado, que é essa questão, né? O aluno vai para a sala de aula. Como eu faço bastante experiências interativas nas empresas, então sempre a empresa fala, cara, vamos trabalhar a tal ponto. E é bem através da interação, da conversa, da discussão. Às vezes tem aquela pessoa que ela vai e ela acha que ela tem que ficar muda, né? Ela entrou muda, ela quer sair calada do treinamento. E aí a gente tem que, não, você está aqui, é para aprender compartilhando, traz seus problemas. Então a gente tem que é o que o Rafael falou no começo, né? Como que é o negócio lá do centro espírita. Você parece que está na sessão espírita ali, né? Que a pessoa não quer. É uma sessão espírita. É uma sessão espírita. Então, a gente tem que ir cutucando e mudando esse mindset aí do profissional. Então, eu linko muito essa mudança lá com a jornada de carreira. Essa questão das redes colaborativas se conecta com o modelo nosso de gestão de carreira, justamente para a gente ir mudando esse perfil, tá? E como que a gente faz isso, né? A gente trabalha muito essa questão do mindset de crescimento, que o Growth Mindset tem a ver com a gente aprender com cada experiência, seja ela positiva ou negativa, como que a gente aprende, a aprendizagem contínua, todo dia, né? Com diversos momentos, em diversos momentos do dia, os treinamentos e experiências ludificadas, então trazer para a empresa profissionais que consigam trazer experiências com base em games, em gamificação, com base em ludificação, com técnicas que realmente vai trazer o emocional. De acordo com a neurociência, quanto mais você está envolvido emocionalmente com aquela experiência, mais aquilo te marca e aquilo te causa um impacto maior, te faz querer realmente colocar em prática. Então, trazer essa experiência emocional faz muito sentido. E comunidades de práticas que super ajudam a gente desenhar. Carla, quem que é responsável pela comunidade de prática? É o RH? Não. O RH ajuda a desenhar a comunidade, como ela vai funcionar, construir os nossos capítulos de acordo com as especialidades que os profissionais têm. Então, por exemplo, o que é um capítulo? A gente poderia ter um capítulo de profissionais de RH dentro da empresa. E nesse capítulo de profissionais de RH, se reuniriam lá uma vez por semana todos os profissionais de RH. A cada semana, um profissional traz
uma prática, não um conhecimento. Ele traz um conhecimento aplicado. Como que foi a experiência dele? Qual foi o resultado dessa aplicação? Deu boa, não deu boa? O que ele aprendeu? E com base nesse compartilhamento de experiência, os demais membros do capítulo aprendem também. E assim a gente vai revezando essa rede, vai alimentando essa rede e cria, né, realmente a aprendizagem contínua. Alguém participa de comunidades de aprendizagem aí? Bianca? Quer contar, Bianca, como é? Como eu trabalho mais com a parte de treinamento, eu faço parte de várias comunidades, quando eu consigo frequentar várias. Tem uma que eu sempre vou toda semana, e a gente faz a parte de facilitação virtual e estruturas libertadoras. Toda semana. É muito bom. Mas isso é fora da empresa. Sim. Com pessoas, assim, de várias áreas. Sim. O que eu acho muito interessante, existe a possibilidade, dependendo do porte da empresa, de você fazer isso dentro da empresa também. Existem já até plataformas que ajudam a fazer isso dentro da empresa, criar essas comunidades, etc. Mas eu acho muito rica também a troca com as pessoas de fora, porque aí trazem outras culturas, outras práticas, outras realidades, entendeu? Enfim. Sim, legal, é exatamente isso, né? E a gente pode organizar de diversas formas. Você organiza por nível por domínios, por especialidades, ou mescla, né? Pessoas para você fomentar também uma visão mais 360 da empresa. Isso. Então, é bem legal. Exatamente. E traz isso, essa cultura, né? Começa a trazer essa cultura da aprendizagem, que é contínuo, que não precisa esperar um treinamento oficial, você vai, através de uma leitura de um livro, de alguma coisa, você já vai aprendendo. E o nosso último pilar de transformação ágil, depois que a gente fez tudo isso, não que precisa ser nessa sequência, né? Às vezes as coisas vão acontecendo em sequências diferentes. A gente fala da performance, que é como a gente está medindo a performance ali na nossa jornada de carreira e como que a gente está gratificando, remunerando as pessoas também em relação a essa performance. Então, aqui entra dois subpilares, recompensa e motivação, e medição, a forma como eu meço a minha performance. Como que eu recompenso? A gente fala aqui de engajamento, né? Motivação e engajamento. Então, ou seja, uma forma de você remunerar, monetizar, digamos assim, o teu colaborador, não é só financeiramente. Se você consegue atender, por exemplo, assim, vamos pegar o exemplo da Bianca. Vamos dizer assim que a Bianca, ela adora, uma coisa que motiva muito a Bianca é honra. Ela gosta de sentir-se assim, né, que o conhecimento dela está sendo reconhecido, que ela está conseguindo contribuir com a empresa, com os valores, e isso para ela é muito importante. Se ela tem um líder, que o líder consegue fazer esse reconhecimento, que o líder consegue dar desafios e oportunidades, que ela se sinta honrada, que ela sinta que os valores dela estão sendo contemplados ali dentro daquele ambiente, isso é uma forma dela ser bonificada, recompensada também. Isso ela vai colocar na balança, né? Quando ela tiver uma outra oportunidade de emprego, ela vai falar, opa, mas aqui eu tenho esses motivadores, eu me sinto bem motivada. O motivador, ele move as pessoas, né? Ele faz com que as pessoas realmente se engajem, continuem fazendo aquilo que realmente traz prazer para elas. Então, a gente fala bastante como que o RH pode ajudar os líderes a estruturarem esse design desse sistema de motivação, onde a gente muda também o paradigma. Lembra dos desenhos de motivação RH tradicional? Fazia motivação para a empresa inteira igual? Então hoje é dia do não sei o quê. Qual que vai ser a nossa motivação? Vamos dar sorvete para todo mundo? Vamos fazer tinha aqueles programas de motivação, tipo assim, como se todo mundo gostasse da mesma coisa. Aqui não, aqui a gente traz muito a questão da individualização. Tem pessoas que gostam de ser motivadas com reconhecimento em público, outras não, preferem um reconhecimento individual. Então, esse faz parte desse autoconhecimento ali entre líder e time, para eles construírem junto esse sistema de motivação. A gente fala muito de remuneração justa, como que a gente está pagando os nossos colaboradores, será que o valor está justo, está de acordo com o mercado, né? Não pagar as pessoas menos do que elas estão realmente valendo. Então, ter essa remuneração justa. A gente fala de incentivos flexíveis,
que é o incentivo flexível? É realmente você colocar também aqui o colaborador como o dono do seu incentivo. Ele escolhe de que forma que ele quer compor o seu pacote de incentivos. Você não precisa, você como RH, falar todo mundo vai ter o mesmo incentivo. Vou dar um exemplo. O cara tem um filho, aí a empresa tem um negócio lá de um benefício de creche, né? Mas aí, de repente, a Isabelle não tem filho, e aí ela não consegue ter aquele benefício. Então, como que a Isabelle poderia pegar o valor daquele benefício lá que era creche, que era o auxílio escola, e converter para uma academia, um Gympass, que de repente ela gosta de usar? Então, a gente pode trabalhar essa questão de uma forma onde as pessoas mesmo possam se sentir protagonistas, né, dessa escolha dos incentivos flexíveis. A gente fala de performance, então performance, a gente trabalha muito essa questão do mindset. A performance, ela é individual ou ela é coletiva? Se eu estou trabalhando um mindset de colaboração dentro da minha equipe, como que eu vou falar que então o mérito foi só da Carla, né? A Carla não fez sozinha aquilo. Então, como que eu consigo avaliar essa performance no coletivo, no time? Quanto que o time entregou aquele resultado? Para também começar a trabalhar nas pessoas. Ah, não, mas gente, olha só, o time foi uma catástrofe, mas a minha parte eu fiz tudo bonitinho, entreguei tudo certinho, então eu mereço ser reconhecida, né? Mas cadê a minha atitude ali para ajudar o time a atingir aquele resultado também, né? É fácil falar, não, o meu foi feito, mas o resultado do time é de todo mundo. Então, se a gente está querendo ter senso de dono ali, a gente tem que trabalhar também essa avaliação do resultado de forma coletiva. Feedback constante, né? Não esperar 6 meses, 1 ano, para você ir lá e falar, fulano, você não vai merecer agora ser promovido, ganhar teu bônus aqui, porque veja lá, 6 meses atrás tu escorregou em tal coisa, né? A coisa tem que acontecer em real time mesmo, esses feedbacks. E como que a gente faz isso? Feedback Canvas, incentivar, o feedback é só o líder, coitado do líder, tem que fazer tudo? Não, né? O feedback ele pode acontecer pelo próprio time, as pessoas, a gente tem que incentivar as pessoas, novamente, quero que as pessoas tenham senso de dono. Então, se elas querem ter senso de... Se você quer que elas tenham senso de dono, elas têm que saber como avaliar também a performance do coleguinha que está do lado. Se o comprometimento, se o resultado dela vai depender do resultado do outro, porque eu vou avaliar o resultado no coletivo, logo, Carla, se eu estou vendo que a Isabela está no mesmo time que eu e ela está comendo bola ali, ela está escorregando, eu tenho que também dar um feedback para ela, né? E porque o meu reconhecimento vem do trabalho dela também. Então, a gente começa a criar esses mecanismos com técnicas, com ferramentas, para que esse feedback aconteça de uma forma 360 graus, em real time mesmo. Para que a gente consiga pegar esses erros, né? Mais rápido. E eu gosto muito da cultura de pontos fortes também, trabalhar fortalecendo nas pessoas aquilo que já é bom, aquilo que elas têm de talentos, do que desenvolvendo gaps, né? Já fiz muito, já participei de muito PDIs aí que o líder focava no meu gap e não no meu ponto forte. E aí fazia com que eu me tornasse uma profissional mediana, medíocre, né? Nunca uma profissional fora da caixinha, nunca uma profissional alta performance, porque os altas performance, se vocês pegarem qualquer esportista, atleta, vocês vão ver que todo dia eles treinam aquilo que eles são bons. Eles não vão... Se um jogador de basquete não vai treinar o futebol dele, ele vai treinar quanto mais ele treina o basquete, para ele ser um craque, né? um profissional naquilo que ele manda bem. Então, a gente traz essa mesma filosofia. O que cada pessoa é boa dentro do teu time e treine cada vez mais ela para ser melhor ainda dentro daquilo que ela já tem facilidade para aprender, para executar. Carla, mas e os gaps dela? E os pontos fracos? Ensine ela a gerenciar, só para não atrapalhar. Ou ensine ela a fazer parceria com quem seja bom naquilo que ela não é tão boa assim. A gente nunca é bom em tudo na vida, infelizmente, né? Somos bons, ou felizmente, nós somos muito bons em algumas coisas, em outras nem tanto. Então, a gente tem que saber trabalhar em parceria também. Então, esse último pilar ajuda muito a gente a realmente extrair essa performance aí dos nossos times. E, dito isso, a gente finaliza a nossa jornada de transformação, né? Seguindo todos esses steps. Então, só para a gente recapitular o que a gente viu nessa jornada. O que é e não é ser um RH ágil. Então, identificamos um pouco como que é dentro do processo tradicional e como seria isso dentro da agilidade.
Quais são os grandes passos dessa jornada? Então, a gente tem 5 principais steps: mindset, design, né, da organização, redes de aprendizagem, a questão da avaliação da performance e o recrutamento e seleção de uma forma ágil. A gente viu que transformação ágil tem muito mais a ver com pessoas do que com tecnologia. Eu não falei nada de tecnologia, né, gente? Nada. E tudo que eu falei ali faz parte do que a gente chama de business agility, tá? De uma agilidade a nível de negócio. Como que, cara, business agility é o implementar o ágil em uma área que não é de tecnologia? Não. É o como que a sua empresa funciona dentro dos modelos de gestão de agilidade. Então, é algo bem maior e que, se o RH domina, a gente consegue fazer isso decolar muito mais rápido, com muito mais protagonismo aí, né, das pessoas que realmente entendem de pessoas. E vimos que existem inúmeras práticas, inúmeros frameworks para a gente também aplicar essa agilidade dentro do RH. Então, dentro de cada um daqueles pilares, aqui na nossa jornada, a gente tem uma caixinha com várias ferramentas. Claro que sempre o que é mais importante não é a ferramenta, é realmente o princípio, os valores, a cultura. Mas as ferramentas ajudam muito também a gente estruturar esses novos processos aí. Carla, e se eu fizer tudo isso, o que eu consigo ter de resultados dentro do meu RH? Antes de eu mostrar, falem para mim, o que a gente conseguiria trazer de resultados? O que vocês acham que a gente conseguiria ter de resultados se a gente fizer toda essa jornada? Um nível de satisfação maior, assim, né? Geral, vamos dizer assim, né? Uma cultura que é desejada, né? As pessoas de fora querem estar dentro dessa cultura, querem seguir esses líderes. Então, a cultura que forma, né? Formadora, tanto internamente quanto que atrai em termos de mercado, etc. E uma marca que agrega valor. Né? Em termos de mercado como um todo, a marca acaba agregando valor, porque tem pessoas que gostam de trabalhar nela, enfim, no geral. Perfeito, perfeito, isso mesmo. A gente consegue simplificar processos dentro da área de RH, então, e fora também, né, os líderes, eles tendem a dar feedbacks que gostam muito mais desse novo modelo, porque acaba ficando um modelo mais simples, e a gente, por mais que a gente capacite a liderança, ela vê também que muitas coisas, se ela começa a tornar o time mais autogerenciável, ela desafoga também, nem tudo fica mais, né, sob responsabilidade dela, então acaba trazendo uma simplificação. A gente aumenta a transparência, os colaboradores gostam muito disso. Agora eu sei pelo que eu sou cobrado, agora eu sei o que eu tenho que entregar de resultado, agora eu sei para onde eu posso ir, como que eu posso crescer, como que eu posso ganhar mais ou não, então eles conseguem ter uma transparência legal. A gente consegue ter um ganho de produtividade, principalmente na área, né, de RH, simplificando esses processos, sabendo como usar a agilidade realmente para conseguir trazer mais produtividade para a área, fortalecimento da cultura organizacional, que a Bianca falou, aumento no engajamento e motivação do time, o time começa a se sentir mais motivado, porque está tendo mais interação, está tendo mais participação do líder ali, ele está tendo mais protagonismo também. Liderança mais alinhada com a cultura e com o modelo de gestão, porque a gente faz esse trabalho muito com o mindset da liderança, melhora a experiência do candidato, o candidato também consegue enxergar essa cultura, né, e se sentir, aqueles que gostam vão se sentir mais atraídos também, e melhora a estabilidade dos times. A gente tem notado também que quando a gente começa a rodar nesse modelo, a gente começa a perder menos profissionais, e isso é algo que desestabiliza muito a questão da produtividade. As pessoas começam a querer permanecer na empresa, começa a amar a marca, né, de verdade, começa a se sentir bem ali, e a gente começa a ter menos perdas de pessoas. Então, são alguns benefícios da nossa jornada. E aí, gente, o que eu queria dizer, claro que tinha muito mais coisa para a gente falar dentro disso, né? Mas a gente, infelizmente, só tinha 1h30 aqui para a gente contar um pouco da jornada. Dentro desse tempo, eu quis trazer mais esse panorama para vocês. Mas a gente tem um programa, um produto chamado People Agility, que ajuda a formar novos facilitadores, novos experts aí nessa cultura de transformação ágil, tá?
Esse programa de transformação, ele é um programa 100% digital, 100% online, então ele funciona como um infoproduto. O que é esse infoproduto? Ele é uma jornada de conhecimento em relação aos métodos ágeis, em relação aos princípios, em relação a toda essa jornada, onde a gente vai ensinar inúmeras técnicas e ferramentas ali para o RH estar conseguindo realmente estruturar essa área, né, dentro desse conceito. Então, a gente traz muitas ferramentas práticas para todos os frameworks que eu mostrei nas caixinhas de ferramentas ali. A gente tem o template prático dele. Então, você aprende dentro do curso e você já sai com o template pronto ali para você conseguir começar a dar os primeiros passos em relação à implementação dessa cultura dentro do seu RH. Como que ele vai funcionar? Ele é dividido em 6 módulos e cada módulo acontece uma vez por semana. Então, a gente vai liberando aos pouquinhos também. Uma vez por semana, a gente vai liberando os pacotinhos com os módulos e com as ferramentas. Qual o benefício da gente fazer ele dessa forma? Que assim a gente garante, né, que você consegue passar por toda a trilha e ir colocando o conhecimento em prática. Então, a cada módulo tem uma experiência prática para o profissional ir lá e realmente aplicar e também ir trazendo esse compartilhamento com a gente. O conteúdo é online, é gravado, disponibilizado numa plataforma, na Hotmart, então você pode acessar a qualquer hora do dia, em qualquer momento, assistir quantas vezes você quiser. Os membros ficam com acesso durante 1 ano ao produto também, então pode revisitar. E a gente tem uma comunidade de prática, que vai ser o momento, uma vez por semana também, aí um encontro presencial ao vivo, né? Não presencial, físico, onde a gente vai poder estar trocando as experiências, onde vocês vão poder estar trazendo também as dúvidas dentro da formação e compartilhando ali as práticas com o grupo. Dentro dessa jornada, a ideia é realmente levar o aluno a se tornar um expert. E para ele se tornar um expert, ele vai tendo desafios, como se fosse um game. Então, de acordo com a quantidade de frameworks que você realmente implementa e que você compartilha dentro da nossa comunidade de prática, é o que você vai guardando as evidências para você ir subindo no nosso nível de expert. Quando você chega no nível de expert, dentro de algum dos nossos 5 módulos, porque a gente também acredita que nem sempre a gente é expert nos 5, né? Tipo, consegui fazer todos os 5 dentro da minha empresa. Cada empresa vai ter a sua realidade, a sua particularidade, mas às vezes você vai ter mais abertura para fazer no recrutamento e seleção, ou na parte de jornada de carreira. Então, você vai escolher um ali para se transformar no expert. E dentro desse, quando você se torna um expert, você se torna também um facilitador membro. Então, você pode ajudar a facilitar novos treinamentos, a facilitar os chapters ali de comunidades de prática dentro desse conhecimento. Então, a ideia é a gente ser realmente uma rede de apoio ali de profissionais que estejam nesse nível, né, e nesse movimento de transformação ágil dentro das organizações. Quando que vai começar esse treinamento? Começa dia 22/5, sábado, das 8 às 12 horas, mas ele fica gravado. Então, quem não conseguir participar, pode assistir ele gravado ali dentro da plataforma normalmente. E as comunidades de práticas, elas vão acontecer às quintas-feiras, às 8 horas da noite, tá bom? E aí, a gente separou alguns bônus para essa nossa turma aqui, desse nosso grupo. Quais são esses bônus que a gente vai dar para vocês? A gente tem um bônus de team building, de pontos fortes, né, que é um team building registrado pela marca da Gallup. Não sei se vocês conhecem, mas a Gallup é uma das maiores empresas de People Analytics do mundo e uma das referências que estudam engajamento aí dentro do mundo corporativo. Então, é uma formação que eu paguei R$12 mil para fazer, para ser certificada, e dentro desse nossa jornada, a gente vai fazer... Vocês vão ganhar, né, esse curso aí de team building, de como conduzir um team building para gestores baseado na metodologia da Gallup. Segundo bônus, acesso exclusivo a um grupo secreto no Telegram, onde a gente vai tirar dúvidas, compartilhar, ser uma rede de apoio mesmo. Terceiro bônus, nós teremos um laboratório de facilitação online com estruturas libertadoras, ou seja, como a gente pode estar facilitando sessões de aprendizagem, comunidades de práticas, utilizando ou dinâmicas de recrutamento e seleção, utilizando as estruturas libertadoras. Então, é um grande diferencial aí para o trabalho remoto. E o nosso quarto bônus
é o nosso laboratório de neurohacking aplicado à mudança de mindset e alta performance. O neurohacking, ele fala um pouquinho dessa questão de como que a gente pode hackear realmente, né, o mindset aí das empresas e das pessoas para a gente estar mudando essa questão dos comportamentos. Então, se a gente fosse somar todos os nossos bônus, daria um total de 15.500. Cada bônus desse a gente vende separadamente nos nossos treinamentos. E, tchananã, quanto que a gente está fazendo nesse treinamento, nesse pacote? 1.497 é o valor do People Agility. Então, a pessoa que se matricular aí nessa nossa turma, que vai acontecer agora, dia 22, ganha, né, todo o conteúdo do People Agility e ganha também mais o acesso a todos os nossos laboratórios que serão programados aí durante essa nossa trilha de jornada. E só para finalizar, antes de eu já abrir para perguntas, para a gente conversar mais um pouquinho, esse curso, ele tem 2 tipos de garantia, gente, isso aqui também é muito legal. A gente tem uma garantia de 30 dias, ou seja, eu comprei o curso, assisti, não gostei, achei que não tinha nada a ver, a gente devolve 100% do teu dinheiro de volta nesses 30 dias, porque a gente acredita muito que as pessoas que fazem os nossos cursos, elas voltam, viram fãs de carteirinha. E a gente tem também uma garantia de 90 dias, que é assim, fui lá, Carla, gostei, mas eu tentei aplicar e não deu resultado, não consegui ter o resultado que eu esperava ter ali com o meu time. Quando você tiver uma dificuldade, a gente dá uma sessão de mentoria. Então, tive dificuldade, foi lá, fez todo o curso, aplicou certinho, como a gente ensina no curso, fez a sessão de mentoria. Mesmo assim, não conseguiu resolver o problema, dentro dos 90 dias, tu recebe 100% do valor de volta e a gente ainda paga, duplica o valor. Então, se você pagou 1.497, você vai ganhar 2 vezes esse valor pelo teu tempo de ter investido ali no aprendizado e não ter dado resultado, porque a gente acredita muito que se você fizer, você vai sim colher os resultados aí, os benefícios que a gente se compromete. Então, é uma oportunidade bem legal, gente, da gente estar aprendendo mais sobre essa jornada de transformação. E aí, agora, eu vou abrir um pouquinho. Primeiramente, queria agradecer todo mundo que ficou aqui até o final comigo. Eu vou salvar essa jornadinha, tá? Vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, precisam receber, para vocês também consultarem ali os steps. E agora eu paro de falar e deixo vocês falarem. Quem quiser perguntar, tirar dúvidas, agora estou aqui disponível.